Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, que alegria, aquele programa que você já está habitualmente acostumado pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Olha, nós estamos estudando aqui esse capítulo que é fantástico, não é? Que é o dom de ver e o dom de ouvir. Então nós vemos aqui uma explicação de August num determinado momento, quando é perguntado por Hilário, quem vê é o corpo físico? Hilário responde, não, quem vê é a mente, é o corpo perispiritual. Então nós percebemos que são informações que estão contidas no livro dos médiuns, mas que ao longo dos ensinamentos que André Luiz vem apontando para todos nós, de August, logicamente algumas novas orientações vieram para uma melhor compreensão sobre um trabalho mediúnico. Nós vamos dar continuidade nesse capítulo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimento carinhosamente o telespectador e rogo aos bons espíritos do CEPAC para que nos envolva carinhosamente. Gostaria apenas de fazer um apontamento que julgo muito importante. Existe uma diferença entre clarividência e vidência. Existe uma diferença entre a audição e a clareaudiência. A clarividência e a clareaudiência, como a própria palavra nos fala, é uma indução espiritual. Foi o caso que nós vimos hoje. Antônio Castro, Celina e Eugênia estavam vendo e ouvindo graças à indução do benfeitor da casa. Vidência é o caso de Chico Xavier. Ele não sabia diferenciar os encarnados e os desencarnados, porque a sua visão era aberta. Então é importante nós fazermos isso, porque existem várias formas de ver os espíritos, várias formas de ouvir os espíritos. Então é importante fazermos esta distinção para que não venhamos a confundir. Continua a descrição. Decorreram mais alguns instantes. Centralizemos mais atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. Essa frase foi pronunciada por Clementino, em voz clara e pausada, como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. Então aqui, Clementino, de uma maneira educada, disse, olha, vamos ficar aqui em silêncio, vamos entrar aqui na prece, vamos prestar atenção, porque Hilário estava tão ali envolvido com aquelas perguntas que ele não se apercebeu que, logicamente, os trabalhos estavam terminando. E é interessante que, lógico que nós vamos fazer aqui um apontamento, que a ideia era essa, é eles verem todas aquelas dificuldades de entendimento para que August pudesse explicar. Então, Clementino também sabia que eles estavam ali em teor de um estudo científico para depois repassar isso, André Luiz, para o médium Chico Xavier, para que chegasse até nós no movimento espírita. Só que Clementino diz, agora vamos asserenar os nossos pensamentos, os nossos corações, porque é o momento da prece. Atento, porém, aos nossos objetivos de estudo, acompanhei os médiuns mais diretamente interessados no apelo. Dona Celina registrara as palavras com precisão e guardava a atitude do aluno disciplinado. Dona Eugênia assimilara-as em forma de ordem intuitiva e mostrava-se na condição do aprendiz criterioso. Castro, contudo, não as recolhera nem de leve. Então aqui nós vamos ver o caso dos três médiuns, né? Foi repassado aos três sobre a orientação de Clementino, não é? Então nós já vimos anteriormente no capítulo passado, que é a primeira parte desse capítulo, né? Nós vemos que a pergunta foi essa, todos vão ter a mesma sensibilidade? Não, cada um vai ter uma sensibilidade diferente de acordo com a sua mediunidade. Então, Celina, o que ela registrou? As palavras com precisão. Por quê? Porque Celina, nós já vimos que era médium mais educada. Eugênia, como é que ela assimilou?
em forma de ordem intuitiva. Ela captou aquela forma intuitiva. Castro, Antônio Castro, o jovem, de que maneira que ele captou? Contudo, não as recolhera nem de leve. Então nós percebemos que era um jovem que estava ainda em formação mediúnica, era um jovem que tinha muito ainda que desenvolver, então era natural que ele não conseguiu captar claramente a mensagem. Agora, o problema é passado 10 anos e Castro continuar sem captar nada. Uma coisa é ele como um jovem promissor, como uma pessoa iniciando a mediunidade, não captar. O grande problema é, passou 10 anos e ele chegar na casa espírita da mesma forma. É aí que nós, os médiuns, precisamos ter autocrítica. Como médium, eu estou melhorando? Eu estou crescendo? Eu estou aperfeiçoando as minhas faculdades mediúnicas? Ou eu continuo hoje sendo o mesmo médium de quando eu iniciei na casa espírita? O que eu vejo que falta para os médiuns é autocrítica. É se criticar um pouco mais, é se desafiar um pouco mais. Eu vejo que médium é muito cômodo, vai na casa espírita e fala, estou aqui, agora os espíritos façam de mim o que querem. Não é assim que funciona. Então ele é natural, pelo que vimos, que ele esteja dessa forma. O que não é natural é passar os anos e ele continuar da mesma forma. Aí não é natural. Continua. Com permissão do supervisor, pusemo-nos em tarefa de análise. Observei que sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementino, os 3 médiuns, cada qual a seu modo, lhe acusavam a presença. Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos, à maneira do discípulo diante do professor. Dona Eugênia lhe assinalava a vizinhança com menos facilidade, qual se o distinguisse imperfeitamente, através de um lençol de nebulosidade, e Castro, embora o visse com perfeição, parecia completamente alheio à influência do instrutor. Então, olha, Celina via como vemos um companheiro encarnado ao nosso lado, via, ouvia, entendia, estava ali totalmente devotada ao trabalho. Dona Eugênia assinalava com vizinhança, mas com menos facilidade. E outro ponto importante, distinguia imperfeitamente. Agora, o que me chama a atenção é Castro. Castro ele via com perfeição, talvez com tanta perfeição quanto Celina, mas com um problema. Estava totalmente alheio à influência do benfeitor da casa. Ou seja, ele tem uma mediunidade de captar, logicamente, um jovem altamente promissor. O André acabou de referir sobre isso. Agora, falta a ele o quê? Estudo, compreensão. É a mesma coisa um jovem que tem muita vontade de ser médico, mas se ele não fizer todo aquele estudo natural que exige a medicina, vai ficar só na vontade. Por enquanto, esse jovem é um protótipo de um médium. Ele só vai se tornar médium a partir do momento em que efetivamente ele se esforçar, se dedicar e estudar. Lembremos que o jovem tem algo ainda que podemos afirmar que vai contra ele, é o tempo. O jovem tem ainda faculdade, o jovem tem ainda uma família que às vezes está começando a encarar como desafio da vida. Então nós percebemos que para ele é um desafio talvez maior do que para outros. As possibilidades de Celina e Castro na clara evidência e na clara audiência são por enquanto mais vastas que em nossa irmã Eugênia, esclareceu Aulo Prestimoso. Acham-se os 3 levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e pode identificar-lhe a presença com analogia de observações, porque nas circunstâncias em que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual.
Então ele coloca aqui uma coisa interessante, né? Que as possibilidades serina e de Castro na clarividência e na clareaudiência são, por enquanto, mais vastas que em nossa irmã Eugênia. Veja, Eugênia nós já vimos que tem um preparo muito maior do que o de Castro, mas no campo mediúnico, Castro tem uma fantástica condição mediúnica, que ele vai ter que se aperfeiçoar. Por isso que nós chamamos de desenvolvimento mediúnico. E é importante também dizer que Castro, dos três, é o único que tem a mediunidade de desdobramento. Eu vou fazer uma referência que quem fez foi Chico, que Chico, quando perguntado a ele, naqueles livros em parceria, quando um escrevia as páginas pares e a outras páginas ímpares, que é o nosso querido Valdo Vieira, que acabou se desviando do caminho, Chico chegou a dizer que Valdo tinha um poder medianímico melhor do que ele para captar André Luiz. Lógico que a gente sabe que para Valdo era mais fácil porque Valdo Vieira era médico. Então para ele era muito mais fácil essa condição, lógico, mas o Chico disse que ele tinha mais facilidade. Talvez aqui nós podemos usar isso como exemplo, não é? Teve mais facilidade, teve uma grande oportunidade e acabou desprezando essa oportunidade. Mas muitos no lugar dele, talvez se fôssemos nós também não aguentaríamos. A pressão, nós não podemos comparar ele com o Chico. E a pressão ali deve ter sido por parte das trevas muito grande. A gente tem que orar muito por esse irmão, porque ele poderia ter deixado um contributo muito grande. Eu me lembro que ele fez a primeira formação de odontologia e André Luiz pediu para que ele estudasse medicina. E ele atendia aos sábados, gratuitamente em Uberaba, 1000 pessoas. Então nós vemos o trabalho deste companheiro. Ele se tornou médico para atender gratuitamente. Então nós vemos que, infelizmente, foi um companheiro que tinha um potencial muito grande e não soube aproveitar. Continua a leitura. Entretanto, aduziu Hilário, se o trio foi colocado sob a ordenação magnética do supervisor, por que motivo nossas amigas lhe acataram o convite, enquanto Castro se mantém visivelmente impermeável a ele? Então nós vemos que os três receberam a mesma mensagem, né? As duas foram altamente receptivas. Ele foi um médium, na concepção da palavra. Ele estava captando o que o Espírito estava querendo dizer. Ou seja, ele não estava conseguindo ainda desenvolver as aptidões medianímicas que pertencem a ele. Então é essa a colocação que é feita. O mentor do recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa emanação, em desfavor de nossos amigos, disse Aulus convicto. Além disso, a mente de Castro passou de súbito a alimentar propósitos diferentes. Incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito, de momento, não mais se revela interessado em satisfazer ao programa de Clementino, mas sim em provocar um reencontro com a progenitora desencarnada. Enxerga o orientador do conjunto como quem é constrangido a ver alguém de passagem, todavia, sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo, confinado como se encontra às emoções do jardim doméstico. Basta indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. Então, olha que interessante, ele, como um jovem incipiente, ele estava tentando ver a sua mãe, que já desencarnou. Eu não digo que seja uma atitude equivocada, é louvável. A minha mãe ainda está encarnada, mas se eu fosse um médium como ele e não tivesse a minha mãe do meu lado, eu também faria isto. Só que ele está fazendo na hora errada e do jeito errado. E quando ele faz isto, ele cerra os seus olhos e ouvidos para o que realmente importa. Então ele não estava prestando atenção em Clementina, ele estava vagueando, procurando a sua mãe.
Isso acontece muitas vezes no centro. Eu estou lá no centro, o benfeitor está dando uma comunicação, no que eu estou pensando, o que vai ser no almoço, o que será na janta, eu vou ter dinheiro para pagar o cartão de crédito no começo do mês. E isso faz com que o espírito fale de um lado e eu ali totalmente fora, vivendo uma outra realidade que não aquela. Então é um jovem que precisa aprender muito, mas o que ele está padecendo, muitos de nós também já padecemos. Essa questão telepática entre o plano espiritual e o plano físico, nós vemos que é como um telefone. Você está conversando com alguém, aí de repente você vai pegar o celular, como diz os irmãos portugueses, o telemóvel, e de repente você aperta o botão e desliga. Foi o que aconteceu com ele. Ele desligou aquela comunicação para que ele pudesse buscar algo do seu interesse. Aqui já começamos a ficar preocupados com esse jovem. Aqui já começamos a ficar, de uma certa maneira, muito preocupado com a sua mediunidade. Porque, na verdade, se a mãe já havia partido para o plano espiritual, ele devia ter toda a confiança de que os bons espíritos que ali estão lhe auxiliando. E que às vezes não adianta ele buscar rastreá-la pelo pensamento, que primeiro não era a hora do encerramento das atividades. E segundo, é que ele teria que ter a sua percepção para que ele pudesse falar aquilo que estava acontecendo no trabalho. E ele não se permitiu a isso. Evidentemente, desejoso de definir a lição, no quadro de nossos conhecimentos terrestres, acrescentou: é uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que a procura. Nesse instante, vimos que um companheiro simpático de nosso plano avançou do círculo de espectadores, abeirando-se de Dona Celina, e chamou-a discreto. Então nós vemos aqui que o exemplo que ele dá é interessante, antena, né? Lógico que ele não deu o telefone ou um telemóvel, porque na época era muito difícil esses exemplos. Mas ele fala aqui da antena. E a gente lembra, né, quem tinha aquela antena em cima da casa, você está assistindo um programa de televisão, daqui a pouco vem um vento, a antena dá uma virada, é o que basta para você perder o contato do canal. Aí tinha que subir em cima do telhado para poder voltar a antena, para você poder assistir novamente, não é? Quem já teve aquela antena pé de galinha, como se chamava antigamente, vai se lembrar disso. Hoje talvez os mais jovens nem sabem o que é isso, porque hoje é parabólica, hoje é tudo mais moderno, né? E a parabólica também já é algo ultrapassado. Então nós vemos que hoje as coisas estão se modificando, né? Hoje é cabo, é tudo maneira de fibra. Então a gente percebe que as coisas vão se modificando. Então ele chama a atenção aqui sobre essa questão. Mas há uma coisa aqui muito interessante. No círculo de espectadores, abeirando-se de Dona Celina e chamando-a discreto. Então nós vemos aqui agora que um companheiro simpático procurando Celina quer alguma informação. Vamos acompanhar para nós vermos o que está acontecendo. Segundo esse exemplo do nosso querido Sérgio, bateu o vento na antena de Antônio Castro e desfocou ela um pouco no dia do trabalho aqui. A nobre criatura ouviu-lhe a voz, mas não se voltou para trás. Entretanto, respondeu-lhe em pensamento, numa frase que se fez perfeitamente audível para nós: encontrar-nos-emos mais tarde. Aulus informou presto: é o esposo desencarnado de nossa irmã que a visita, com afetuosa solicitação. Contudo, disciplinada quanto é, Celina sabe renunciar ao conforto de ouvi-lo, a fim de colaborar no êxito da reunião com maior segurança. Aqui então nós vemos a diferença do caso de Castro, não é? Que nós acabamos de dar o exemplo, e de Celina. Celina também ouviu uma rogativa, só que Castro estava tentando buscar uma sintonia com a mãe.
Celina não. No final das atividades, ela percebe que alguém lhe chama. E ela percebe nitidamente que era o seu ex-esposo. E ela então declina esse convite e diz, agora não. Agora nós estamos indo para o final das atividades e mais tarde eu ouço a sua mensagem. Então isso tudo é o que difere o médium educado para o médium deseducado. Aqui também me faz lembrar a questão do médium. Qualquer coisinha é motivo para ele não ir no trabalho. Por isso eu recomendo a todos que possamos estudar o livro Desobsessão de André Luiz, que é fantástico. E lá ele coloca a irresponsabilidade do médium quando não aparece no trabalho mediúnico. Então ele coloca ali alguns casos que é permitido com que o médium não vá às atividades, mas não é por qualquer coisa. Então vale a pena a gente estudar. E aqui dá realmente para perceber o que é um médium disciplinado, educado, convicto, de um médium jovem que ainda não criou maturidade para o trabalho e ainda não está totalmente educado nas questões mediúnicas. Logo após, vimos Castro desdobrar-se de novo, auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de ausentar-se do círculo e revestido das emanações que lhe desfiguravam o perispírito, caminhou, hesitante, ao encontro de uma entidade amiga que o aguardava a pequena distância. Então nós vemos que Castro, não é, já estava encerrando o trabalho, mas ele, por ter desfocado a sua mente nas orientações de Clementino, e como ele tinha essa mediunidade e tinha um desejo de encontrar com alguém, ele então está ali em concentração, o estado de vigília, como nós espíritas chamamos, e ele se desdobra novamente, por conta de si mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que, em relação aos três, ele é o único que, segundo a descrição de Aulus, é o único que tem a característica do desdobramento. Por isso que ele não precisou da ajuda de Clementino para este segundo desdobramento que se verificou nessa reunião. Então isso é importante de nós mencionarmos. E agora o comentário do assistente. Nosso cooperador, falou o assistente, menos habituado à disciplina edificante, julga que já fez o possível em favor dos trabalhos programados para esta noite e põe-se no encalço da mãezinha, que vem sendo beneficiada em nossa organização. Isso é realmente aquela ideia de São Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Ele sabia, já teve com a sua mãe numa casa de orientação, a mãe já está sendo acolhida, mas ele de maneira irresponsável, ele toma por si só a liberdade de desdobrar para ir ao encalço da mãe. Então nós já vemos aqui o quanto que esse jovem vai ter que trabalhar com a disciplina e com a educação mediúnica. Ele quer porque quer visitar a sua mãe. Então, ele se desdobra e vai a caminho dela. Vamos ver, né, André Luiz? Não nos foi, porém, possível alongar anotações. Clementino, à cabeceira da Assembleia, estendeu os braços e colocou-se em prece. Cintilações de safirino esplendor revestiam-lhe agora o busto, dando-nos a impressão de que o abnegado benfeitor se convertera num anjo sem asas. Em momentos ligeiros, verdadeiro jorro solar desceu do alto, coroando-lhe a fronte, e de suas mãos passou a irradiar-se prodigiosa fonte de luz, que nos alcançava a todos, encarnados e desencarnados, prodigalizando-nos a sensação de indescritível bem-estar.
Então nós vemos a importância de uma prece, né? Por várias vezes, ao estudar as obras de André Luiz, quando ele fala e faz conotações especiais da prece, ele então realça um pouco quando a pessoa que está fazendo a prece entra em sintonia. Ele fala um pouco sobre alguns fenômenos que ocorrem, como, por exemplo, a imantação das vibrações emanadas naquele momento, como se fosse o cair de pétalas de flores do alto, o perfume que reina no ambiente. Então ele tenta descrever algo que nós ainda temos dificuldade de entender. Eu percebo que a grande maioria das casas espíritas, pela qual eu já visitei como palestrante, seja no Brasil, seja fora do Brasil, eu tenho percebido que a prece é aquele tipo de coisa. Gente, chegou no final, vamos fazer a prece, o povo louco para ir embora. E aí a pessoa balbucia meia dúzia de palavras, e assim seja, e todo mundo em foz e em coro, assim seja, para todo mundo ir embora mais rápido. Nós temos aqui também que perceber que a prece ela é importante. Você acredita que num trabalho dessa natureza, onde os dirigentes não vê a hora de fechar o centro espírita para ir embora, você acredita que os mentores espirituais vão ficar fazendo papel de paisagem, onde os dirigentes sequer se concentram para fazer uma prece? Então nós temos que perceber que nós temos que dar mais atenção para um trabalho dentro da casa espírita, não só o trabalho mediúnico, o trabalho de uma sessão pública, o trabalho de uma confecção de almoço fraterno, de sopa fraterna. Todas as atividades de uma casa espírita têm que estar aureolada pelas equipes espirituais. E a prece é de sublime importância. Quando nós nos dispomos a fazer com o coração, nós estamos também nos dispondo a receber os amigos espirituais ao nosso lado, para nos intuir, para nos envolver, para nos abraçar. É outra lição importante que nós precisamos nos adequar no nosso movimento espírita. Nada consegui dizer, não obstante as perquirições que me esfuziavam o pensamento. O êxtase do mentor impelia-nos à respeitosa mudez. Aqueles minutos de vibração sem palavras representavam precioso manancial de energias restauradoras para quantos lhe abrissem as portas do Espírito. É o que eu conseguia desprender pelo revigoramento de minhas próprias forças. Terminada que foi a operação inesquecível, Raul solicitou ainda alguns instantes de tranquilidade e expectativa. Competia ao grupo aguardar a manifestação de algum dos orientadores da casa, à guisa de instrução geral no encerramento. Então, ele fez a prece, acerenou todos os corações que ali estavam, e o que aconteceu? Ele disse: agora nós vamos ver se algum mentor amigo vai querer dar uma comunicação, seja de orientação, seja de entendimento, seja de ensinamento, seja para termos cuidado com alguma atividade que a casa possui. Então eles reservaram agora. Por exemplo, aqui no CEPAC é o inverso. O Dr. Adroaldo sempre dá uma comunicação antes das comunicações, mas isso não interfere se será antes ou se será no final, como é o caso desta casa. Isso não altera o funcionamento da atividade. Foi o jeito que aqui nós achamos melhor
e foi o jeito que, aqui na casa proposta no estudo de André Luiz, julgou ser melhor. Então nós estamos vendo que agora nós vamos ver a parte final, depois de 2 horas de tarefa, o arremate dos trabalhos desta noite. E nós vemos que aqui a prece foi de Clementino. Nesse momento ele não envolveu Raul. Raul estava, todos eles, em vibração, porque Clementino tinha necessidade de fazer uma prece com poucas palavras, mas com uma penetração grande no coração de todos os espíritos que ali estavam, para também fazer com que Castro tivesse um pouco de serenidade no coração, porque naquele momento ele estava em estado espiritual, em desdobramento. Então nós percebemos que tudo isso é importante. E agora vem aquele momento que é o momento da comunicação do amigo espiritual da casa. Vamos ver como isso transcorreu-se. Dona Celina rogou licença para notificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino, em cuja corrente muitos enfermos se banhavam, e Dona Eugênia seguiu-a, explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças entoando hinos de louvor a Deus. Então aqui os 2 médiuns já começam também a posicionar aqui o que eles estão vendo, né? Dona Celina, o que era? Ela pediu licença para notificar a todos que ali estava que surgiu no recinto um ribeiro cristalino, em cuja corrente muitos enfermos se banhavam. Então era como se fosse um rio, não é? E ela percebeu que desse rio muitos necessitados usavam dessa água, se banhavam para se refortalecer, né? E depois nós vemos o caso de Eugênia, que ela diz, olha, eu, por exemplo, já vi e estou vendo um edifício repleto de crianças e eles estão entoando um hino de louvor a Deus. Então agora eles estão, não é, contando um pouquinho sobre aquilo que a mediunidade está lhe favorecendo a enxergar. Registramos semelhantes comunicados com surpresa. Nada víramos ali que pudesse recordar, sequer de longe, um córrego de águas curativas ou algum pavilhão de serviço à infância. Então aqui agora, olha, isso aí nós não podemos perder, que às vezes a gente vai lendo e a gente perde às vezes uma frase, um comentário que é importante, não é? O que chamou a atenção de André Luiz, de Hilário, é que aquilo que as duas estavam descrevendo, ninguém viu. Eles não estavam vendo aquilo. E isso foi uma coisa que lhe chamou a atenção. Mas espera um pouco, se eles estão vendo no campo espiritual, não era para nós estarmos vendo também? Isso lhes chamou a atenção. Vamos continuar. A sala era demasiado estreita para comportar tais cenários. Fitando-me intrigado, Hilário parecia perguntar se as 2 médiuns não estariam sob o influxo de alguma perturbação momentânea. Lógico que isso é uma coisa normal. Hilário pensou, mas peraí, será que no final dos trabalhos elas não estão assim um pouco perturbadas? Não está tendo aqui uma penetração de pensamento negativo, de algum obsessor que está fazendo com que elas possam ser arremessadas a um quadro para desfigurar o trabalho, né? Será que não é da cabeça delas? Então aqui agora gera uma dúvida para Hilário e para André Luiz. Vamos ver a continuidade para entendermos tudo isso. Assinalando-nos a estranheza, o assistente considerou, prestimoso: importa não esquecer que ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, fixando as imagens que a mente dele lhe sugere. Viram-lhe os pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola,
que a instituição pretende em breve mobilizar no socorro ao próximo. Ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Não podemos olvidar que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, qual acontece na percepção terrestre vulgar. E existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou encarnados, estímulos esses que a mente de cada médium traduz, segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais díspares interpretações. Eu queria, André, que você explicasse a diferença da clarividência e da clareaudiência, como você fez no começo, e falasse um pouquinho sobre isso, porque isso está bastante imantado com isso. Porque existe o médium que vê e ouve através da mediunidade que nós chamamos anímica. E existe o médium que tem as projeções mentais elaboradas pelo plano espiritual. Então a primeira, a anímica, é a vidência e a audição. Chico Xavier, por exemplo, ele via, certa feita, falaram: Chico, nós vamos te dar um curso para você tirar carteira para poder dirigir um carro. Nós vamos te dar a sua carteira e nós vamos te dar um carro. Chico falou: eu não posso dirigir. Mas Chico, você depende disso, você depende daquele, você vai ter liberdade para ir e vir. Falou: não, eu não sei distinguir um encarnado de um desencarnado. Isso é evidência. Ele via o encarnado e o desencarnado. Era comum uma pessoa chegar e falar assim: o Chico cumprimentou a mim, cumprimentou a minha esposa e cumprimentou uma terceira pessoa que estava acompanhando aquele casal. Então era muito comum as pessoas relatarem isso. O Chico tinha a vidência. A clarevidência, a clareaudiência é o caso dessas nossas duas irmãs. Elas só estavam vendo e ouvindo por conta do auxílio de Clementino. Aqui, por exemplo, a gente tem que ver com muita calma. Hilário Silva perguntou: será que elas não estão passando por um processo de perturbação? Nós vemos que Aulo diz o seguinte: nesse caso não. Elas estão sob o influxo de Clementino e elas estão vendo uma atividade futura que a casa terá com uma escola, sob o amparo de Clementino. Mas pode sim ocorrer de serem médiuns levianos e verem coisas projetadas por obsessores. E também, André, um outro aspecto é que pode ser atividades que estão por vir à casa espírita, como também, logicamente, Clementino dirige no mundo espiritual atividades dos quais as pessoas que estão ali em tratamento sintonizam com o pensamento nesses lugares, até uma forma de nós sermos arremetidos a essas instituições caritativas do plano espiritual. Também pode ocorrer isso. Então é muito interessante a clarividência, né? Eu posso dizer, e eu já expliquei isso por conta própria, porque eu, na verdade, nunca tive evidência. Eu não tenho essa capacidade de ver. Mas nos trabalhos mediúnicos eu tenho a capacidade de ver essas projeções que o nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, o nosso benfeitor espiritual, que dirige o CEPAC e também o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, me induz a ver. E isso corrobore muito com as atividades. Porque quando eu estou conversando com o obsessor, quando eu estou conversando com uma entidade espiritual, se eu não tivesse esse auxílio, talvez seria mais difícil
ter elemento para esta conversa. E nós percebemos que isso ajuda e muito na inspiração que nós recebemos pelos ouvidos muitas vezes. Ouvimos o que ele está dizendo para repassar e às vezes vemos os quadros para podermos nos cientificar daquilo que efetivamente está acontecendo. Então é uma coisa muito interessante. Eu, durante muitos anos, eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso, porque eu não conseguia entender claramente o fenômeno. Essa explicação que o André disse, o que é a vidência e o que é a clarividência, demonstra claramente esse aspecto. Porque nós precisamos conhecer tudo isso. Para muitos, clarividente é aquela pessoa que vê os espíritos e, na verdade, existe o médium que vê pela sua condição anímica e existe o médium, no meu caso, que vê a projeção que os espíritos querem colocar no trabalho medianímico. Então, tudo isso é muito interessante para o bom andamento das atividades. Oh, exclamou Hilário, entusiasmado, temos aí a técnica dos obsessores quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias. Então aqui, antes do André ler a última frase que encerra, nós não podemos perder esse momento. A questão da alucinação espiritual. No livro Respostas da Vida, o mesmo André Luiz dessa obra, através de Chico Xavier, diz que quando nós conhecermos a mediunidade e termos um domínio sobre a mediunidade, nós não teremos sobre a Terra o hospital psiquiátrico. Não teremos mais alienados mentais. Então nós vemos que essa frase é uma frase fantástica. Olha bem, temos aí a técnica dos obsessores quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias. Ou seja, Hilário como médico, André Luiz como médico, August como médico, Clementino não sei se era médico, podia ser também, mas é um espírito de alta envergadura. E ali, Hilário dá uma definição como médico. Ele diz, olha, agora eu estou entendendo que se isso é possível no campo do bem, dos espíritos benfeitores, isso também é possível no campo do mal, no campo da obsessão. Gente, é fantástico. É maravilhoso nós termos essa oportunidade para estudar. Sim, sim, confirmou o assistente. É isso mesmo. No entanto, evitemos a conversação agora. O trabalho da reunião vai terminar. Eu fico imaginando, André, não sei se você também tem essa impressão, se o nosso telespectador tem essa impressão, eu fico imaginando que André Luiz e Hilário Silva, naquele momento, são assim a expressão de duas crianças, não é? André Luiz com um conhecimento um pouco já mais apurado, Hilário com um conhecimento um pouco menor, mas eu fico imaginando assim, como aquela criança que recebe um brinquedo e que está todo entusiasmado com um brinquedo. Eles receberam um conhecimento e estão todos entusiasmados com esse conhecimento. É assim que você vê, André Luiz? Ah, sem sombra de dúvida. E também um pouco de inveja de poder partilhar de momentos como que eles partilharam e narraram para todos nós. Estamos chegando no final do capítulo 12º. Convido aqui a interagirem com o canal, a se inscreverem, a habilitar as notificações, a deixar a sua mensagem aqui na descrição, aqui no comentário do vídeo, a entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Acompanhe nossas lives, acompanhe
o crescimento do canal, a sua ajuda, ela é muito importante para que nós possamos chegar a mais corações, para que possamos chegar a mais lares, para que possamos chegar a outras pessoas que ainda não nos conhecem. Contamos com a sua ajuda na divulgação, no compartilhamento, para que este projeto, para que este ideal possa chegar mais longe. E aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais e também do nosso querido Sérgio. Nos sigam no Instagram, no Facebook, conheçam as atividades do CEPAC, que é muito importante. Queridos amigos, é sempre uma emoção podermos estar junto com você pela nossa página TV A Caminho da Luz. Emoção ainda maior quando eu recebo as suas mensagens. Enquanto você está assistindo o nosso programa, eu estou com o meu chat aberto e vou acompanhando os comentários dos companheiros, das companheiras, às vezes algumas perguntas. Acho muito interessante porque também vou aprendendo muito com tudo isso. O nosso querido André Luiz também, tenho a certeza que também vai aprendendo muito com tudo isso. E eu só poderia te agradecer por essa oportunidade. E se é que eu posso fazer um pedido a você, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, porque ele é muito importante para a nossa página, porque a nossa página é monetizada. Nós vamos aqui encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.